Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Robson, mas eu imagino que a turma toda me conheça, talvez um ou outro aluno que esteja cursando no Núcleo Livre, talvez não saiba quem eu sou. Eu sou o professor Robson, coordenador do curso de História da UEG Morrinhos, professor da disciplina de História Medieval 1, Medieval 2 e também da área de Teoria e Metodologia da História. Eu estou gravando esse pequeno material para vocês a pedido do professor Heron, professor da disciplina de História Moderna de vocês, que me pediu para fazer uma pequena intervenção para discutir um pouco sobre a Reforma Protestante de Lutero, né? Especialmente a partir não só das minhas leituras e da área que eu pesquiso, que é a área da religião, mas também sobre a partir da experiência que eu tive na Alemanha durante a celebração dos 500 anos da Reforma Protestante Luterana, ok? Então eu fiz esse pequeno material para conversar um pouquinho com vocês, passar um pouquinho para vocês sobre aquilo que está dentro da minha área de pesquisa, aquilo que está dentro do que eu costumo trabalhar em torno da religião católica e protestante, e então discutir um pouquinho com vocês para acrescentar naquilo que vocês já estão discutindo com o professor Heron sobre Lutero e sobre a Reforma Protestante, tá bom? Eu quero, essa vai ser uma fala breve, eu quero discutir 4 pontos com vocês, tá? Ou pelo menos apresentar, colocar 4 pontos com vocês. O tema geral do que eu quero falar é a ideia de como que a Reforma Protestante impactou naquilo que a gente chama de modernidade, ou naquilo que a gente entende como a fundação do mundo moderno. De fato, a Reforma Protestante, especialmente a iniciada por Martinho Lutero, vai dar início, de fato, ao mundo que nós chamamos de moderno. Né? Então, ali é um dos principais elementos de rompimento entre o mundo medieval e o mundo moderno, de fato. Okay? Então, existem diversos estudos, diversas discussões a respeito do impacto da Reforma Protestante para a fundação do mundo moderno. Eu quero me ater um pouco nisso. Né? E a minha área de pesquisa, embora eu seja professor de História Medieval, é mais o século XIX e o século XX, então eu quero fazer um caminho, tá, uma ponte com vocês entre a ideia de modernidade nascente ali no século XVI e a maneira como isso e a Reforma Protestante Luterana vai impactar diretamente já até o século XIX, século XX, na maneira como a Igreja Católica e as igrejas protestantes, especialmente a Igreja Luterana, vão lidar diretamente umas com as outras diante dessa discussão da modernidade, tá bom? E aí, então eu vou dividir essa minha curta fala, em 4 pontos principais, tá? Então, o primeiro ponto, eu quero discutir o conceito de modernidade, bem rapidinho, passando com vocês para localizar de onde eu estou partindo, né? Então, o que eu estou entendendo por modernidade quando eu estou falando para vocês e com vocês sobre essa modernidade nascente, ou esse mundo moderno nascente a partir da Reforma Protestante do século XVI. Depois eu quero falar justamente do protestantismo do século XVI, especialmente a Reforma Luterana e a modernidade, a maneira como isso impactou na fundação do mundo moderno. Vou mostrar para vocês as diferenças conceituais disso. Depois eu quero dar um salto ali até o século XIX, que é a minha área de pesquisa, onde eu pesquisei principalmente o doutorado, pensando um pouquinho essa tensão entre catolicismo e protestantismo a respeito da ideia de modernidade como fruto dessa reforma, especialmente ali na Alemanha do século XIX, que é onde o país que no século XVI começou as reformas protestantes com Lutero, e por fim falar um pouco sobre essa celebração dos 500 anos da reforma de Lutero na Alemanha, quando eu estive lá presente, mostrar para vocês alguns materiais, algumas coisas interessantes sobre isso, tá bom? Então vamos começar. A primeira coisa que eu trago para vocês é o conceito de modernidade. Então, como eu disse, eu não quero discutir todo o conceito de modernidade, porque a gente precisaria de aulas e aulas para isso, e isso aqui é só uma pequena intervenção na disciplina de vocês de História Moderna, a pedido do professor Heron. Então, eu quero só localizar de onde eu estou partindo. Então, a partir do que, de qual conceito de modernidade que eu estou partindo para falar dessa relação entre o protestantismo e a reforma luterana e o mundo moderno, a modernidade, tá bom? Para a gente começar, a primeira coisa que eu quero diferenciar com vocês é aquilo que na língua alemã há uma diferenciação melhor do que na língua portuguesa, e os alemães chamam de Neuzeit e Modernität. Tá?
qual que é a diferença? Para os alemães, existe uma diferença entre Neuzeit, que a gente chamaria no português de mundo moderno, né? Neuzeit significa novo tempo, né? Então seria, na língua portuguesa a gente traduz melhor como mundo moderno, ou período moderno, e Modernität, que significa modernidade. Tá? Qual que é a diferença? Neuzeit, ou mundo moderno, época moderna, nasce no século XVI, tradicionalmente localizado ali a partir da queda do Império Bizantino, em 1453, mas também muitos historiadores, como por exemplo Jérôme Bachet, que a gente também discutiu isso em História Medieval, preferem localizar em 1492 com a descoberta da América. E há historiadores até que evitam de falar de fundação do mundo moderno ali no século XVI, como a gente viu com Jacques Le Goff também, né, em História Medieval. Então, o mundo moderno é esse primeiro período, que vai do século XVI até a metade do século XVIII. Tá? E Modernität, ou modernidade, a gente costuma dizer que vai ali da metade do século XVIII, a partir da reforma da Revolução Industrial, até os séculos atuais, até o tempo atual, que a gente fala de modernidade, e alguns sociólogos, filósofos, historiadores tentam localizar a partir da década de 40, pelo menos do século XX, como sendo um período que inicia a pós-modernidade. Alguns outros sociólogos e filósofos falam da década de 60, né? Mas e aí são outras discussões que a gente não vai entrar agora. Então eu quero entender com vocês qual o conceito de modernidade, tá? Modernität, para a gente entender o porquê que não é correto, do ponto de vista histórico, a gente falar que a Reforma Protestante funda a modernidade, mas só inaugura uma época moderna que a gente poderia chamar que seria uma pré-modernidade ou uma transição do mundo não moderno, propriamente medieval, para o mundo moderno, que seria a modernidade de fato, ok? Se tiver ficado confuso, me fala depois, que aí a gente troca uma ideia pelo WhatsApp ou por outras redes sociais também, e eu tiro dúvidas com relação a isso, tá bom? Então tá, eu parto então de um historiador chamado Reinhard Koselleck. Koselleck é um historiador alemão do século XX, morreu, se eu não me engano, no finalzinho do século XX ou comecinho do século XXI, e desenvolveu um conceito importante de modernidade do ponto de vista histórico e não sociológico, como a maioria dos conceitos que a gente vê. E ele entende que o conceito de modernidade, ele começa a se criar, então existe uma progressiva evolução da ideia de modernidade a partir do progressivo declínio da noção cristã de futuro como apocalipse. Tá? Então, em resumo, só para a gente entender, Koselleck entende como uma coisa é moderna, uma coisa está na modernidade, quando o passado está cada vez mais distante do que a gente chama de futuro. Quando o campo de experiências, portanto, aquilo que nós vivemos como experiências, está cada vez mais distante daquilo que nós vivemos como expectativas. Tá? Nós vimos isso na disciplina de formação do conhecimento histórico, sei que vocês se lembram. Né? Então, para o Koselleck, esse distanciamento daquilo que eu tenho como tradição, daquilo que eu tenho como passado, para aquilo que eu tenho como ideia de futuro, como inovação, como novo, esse progressivo distanciamento começa com o declínio da noção cristã de apocalipse. Por quê? Porque o apocalipse ele tende a criar uma ideia de futuro diferente da ideia de passado. Né? Então, por quê? Porque o nosso futuro é um futuro do julgamento final, mas esse futuro ele não é ilimitado. Tá? E a modernidade necessariamente trata de um futuro cada vez mais diferente do passado, portanto de um futuro limitado. Quando a gente fala da ideia de apocalipse, de parousia, nós estamos falando de uma ideia de um futuro limitado, ou seja, o futuro é diferente do passado? Não, porque não tem futuro. O futuro é o fim, tá? É o rompimento com o tempo. Então, quando você rompe com essa ideia de limite temporal instituído pelo Apocalipse, você estende a ideia de que o futuro pode ser cada vez mais diferente e, portanto, cada vez melhor, dentro dessa ideia de progresso, que também é própria desse conceito de modernidade. Então, existe um conjunto de transformações que vão acontecendo na economia, na sociedade, na política, enfim, nos mais diversos ramos, especialmente ali no século XIX, que vão permitir as pessoas dizerem, olha, o nosso futuro vai ser cada vez mais diferente do nosso passado. Então, por exemplo, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, do ponto de vista político, né? A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa,
as revoluções da chamada Primavera dos Povos, de 1848 e 1849, a gente tem a independência dos países latino-americanos, a gente tem uma série de rompimentos cada vez maiores, do ponto de vista técnico, por exemplo, a criação da Maria Fumaça, dos telégrafos, enfim, das comunicações, do motor a combustão, enfim, são transformações que em poucas décadas acontecem de tal forma que as pessoas cada vez mais entendem que o futuro vai ser, daqui a pouco, diferente do que era o passado. Coisa muito distinta do que a gente, por exemplo, percebe no mundo medieval. Imagina um camponês medieval do século XIII, lá do interior da França, que vive de arar a terra, plantar, colher e servir a um determinado senhor feudal. Ele faz isso, e fez isso no passado, o seu pai fez isso, o seu avô fez isso, o seu bisavô fez isso, e ele tem como perspectiva de futuro que o seu filho também vai fazer isso e o seu neto vai fazer isso. Ele arou a terra com determinados instrumentos técnicos que o seu pai utilizou, que o seu avô utilizou e que também que o seu filho e o seu neto utilizará. Portanto, a velocidade das transformações são muito, mas muito lentas. Portanto, dá essa perspectiva de futuro como sendo igual, ou pelo menos muito semelhante ao passado. Por isso não há um rompimento. Se não há rompimento, não há distanciamento entre horizontes de expectativas e espaço de experiências. Portanto, não há, segundo Koselleck, modernidade. Tá? Então, tudo isso se dá com uma série de características do século XIX, mas que tem as suas raízes, que tem muito das suas sementes plantadas já no século XVI. Então, quais são as duas principais características da modernidade a partir do século XIX? A fluidez temporal e a aceleração temporal. Fluidez temporal é justamente no sentido de que o mundo está cada vez mais fluido, né? Ou seja, eu consigo ir do passado ao futuro em uma geração. Eu, enquanto uma geração, a gente calcula cada geração a cada 25 anos, então em uma geração nós conseguimos sair, por exemplo, nos nossos dias de hoje. A mesma geração, a minha, por exemplo, conheceu o disco de vinil, conheceu o CD, conheceu o MP3 e agora conhece as formas digitais de música, por exemplo, dos aplicativos que a gente tem. Portanto, dispensando completamente o CD, o disquete, o DVD, dispensando o disco de vinil, todas essas transformações vistas por uma geração. Ou seja, a minha geração viu passado, presente e futuro. E esse futuro que chegou e que agora eu já vejo outros futuros possíveis. Tá? E a aceleração temporal, porque é justamente essa ideia. Né? Se a gente pensa, o disco de vinil levou décadas para sair de moda ou de utilidade. O CD levou menos ainda, o MP3 muito menos, o Bluetooth daqui uns dias já era também, e a gente tem essa ideia de que o tempo está cada vez mais acelerado. Tá? Agora, eu pergunto para vocês, diante desse conceito de modernidade, diante dessa ideia do que seja modernidade, nós podemos falar que o protestantismo luterano, que a reforma protestante de Lutero, do século XVI, isso que vocês viram com Heron, que vocês estão estudando em história moderna, todos esses eventos, essas características, é causa ou é efeito do mundo moderno? Faz parte da modernidade? Não faz? Né? O protestantismo seiscentista, portanto, do século XVI, é de fato moderno? Essa é uma questão que a gente precisa entender. Não é isso? E aí eu faço uma citação, vou até colocar aqui para vocês o trecho de Koselleck para vocês verem comigo. Né? Entretanto, acrescentou ele, Lutero, em uma das suas conversas à mesa. Conversas à mesa é um livro, né? Um conjunto de escritos de Lutero chamado Conversas à Mesa, que inclusive tem já editado em língua portuguesa. Tá? Deus, por amor aos escolhidos, abreviaria os últimos dias, aí eu cito Lutero, pois o mundo se apresentava nessa direção, quia per hoc decennium feri novum seculum fuit. Traduzindo, porque ao longo dessa década foi quase um novo século. Lutero acreditava que os acontecimentos do novo século haviam sido comprimidos em uma única década. Essa abreviação temporal indicava que o fim do mundo se aproximava com grande velocidade, ainda que a data permanecesse oculta. O que significa isso então, pessoal? Lutero percebeu que ali em 1517,
1518, 1519, 1520, portanto, em praticamente uma década, ou pouco menos que isso, tantas coisas aconteceram, tantas transformações impactaram a Europa, que ele fala, olha, as transformações que são de um século couberam agora, foram comprimidas numa década. E aí ele percebe, olhem, vejam só, ele percebe um processo de aceleração temporal. Ou seja, aquilo que antes levava séculos para acontecer, para mudar, agora aconteceu numa década. Portanto, ele está vendo o tempo se comprimir no espaço, ele está vendo o tempo se tornar cada vez mais rápido, mas qual é a consequência disso, segundo Lutero? Um futuro cada vez melhor, como o progresso, características principais da modernidade? Não. Para ele, a consequência disso é que o apocalipse vai chegar mais cedo. Se o tempo está acelerando, o fim do mundo vai chegar mais cedo. Essa é a interpretação de Lutero. Portanto, aí em Lutero, aí na Reforma Protestante, existem raízes, existem sementes daquilo que nós entendemos como modernidade a partir de Koselleck, desse autor que eu estou citando para vocês. Então, aí existem as sementes do mundo moderno, mas em hipótese nenhuma a gente pode dizer que existe modernidade. Ficou claro? Espero que tenha ficado, para a gente entender que o protestantismo, vou respondendo aquela pergunta que eu coloquei agora há pouco, o protestantismo é ao mesmo tempo causa e ao mesmo tempo efeito do mundo moderno. O protestantismo não é só causa do mundo moderno, ele causa de fato, porque a reforma protestante vai impactar de tal forma na sociedade, de tal forma na cultura europeia, de tal forma no mundo ali circundante, que dá para se dizer que ele lança sementes para o mundo moderno. Ele é uma das causas do mundo moderno e da modernidade nascente, ou pelo menos que vai se consolidar de fato lá no século XVIII para o século XIX. Ao mesmo tempo ele é efeito, porque essas transformações já estavam acontecendo. Se a gente parar para pegar, desde do renascimento cultural, se a gente parar para pensar no descobrimento da América, o impacto que isso causou no mundo circundante até então, a própria queda do Império Bizantino, ou seja, depois de tantos e tantos séculos o Império Romano de fato caiu, né? Ou seja, depois de 1000 anos só de Idade Média, o Império Romano, o último resquício do Império Romano, no caso oriental, cai, né, diante dos turco-otomanos em 1453. Enfim, a gente tem a invenção da imprensa, a velocidade que as comunicações estavam ganhando, ou seja, tudo isso acontecendo, levando ao movimento da Reforma Protestante também. Portanto, a Reforma Protestante de Lutero é ao mesmo tempo causa, ao mesmo tempo efeito do mundo moderno. Ok? Espero que esteja ficando claro. E como que a gente pode entender o lado contrário disso, a Contra-Reforma? Né? Então, que vocês, se não viram ainda, vão ver com certeza na disciplina de História Moderna com o professor Heron. E a Contra-Reforma? Como que a Igreja Católica lidou diante dessas transformações que a gente está chamando de mundo moderno? Primeiro ponto importante, a Contra-Reforma Católica, ela reage contra o protestantismo, mas não contra o mundo moderno. Não há uma reação católica às transformações impostas na sociedade e na cultura daquele momento, mas há uma dessas transformações específicas que é o protestantismo. Isso é completamente diferente daquilo que vai acontecer no século XIX. No século XIX, a Igreja Católica não só reage ao protestantismo, na verdade é uma reação que já vem durando pelo menos 3 séculos, mas ela reage às transformações modernas, ao mundo moderno, à modernidade. Essa reação católica do século XIX, que eu não vou me aprofundar aqui porque não é o caso da gente discutir, mas essa reação católica à modernidade é uma reação às transformações do mundo e não necessariamente uma reação ao protestantismo, que é diferente do século XVI. Então, essa relação entre catolicismo e protestantismo no século XVI é uma relação de conflito entre si, não necessariamente as transformações maiores que estão acontecendo no mundo. Em resumo, então, seguindo as interpretações de um sociólogo alemão e filósofo e teólogo também, chamado Ernst Röhlich, o protestantismo do século XVI era tão antimoderno quanto o catolicismo. Então, o protestantismo do século XVI, por mais que tenha causado, e isso Lutero se insere nisso, por mais que tenha causado a série de transformações que levaria àquilo que a gente chama de modernidade, por mais que tenha sido causa e efeito, portanto esteja diretamente ligado
as transformações modernas sobre as quais a gente está falando, esse protestantismo é absolutamente antimoderno, do ponto de vista que recusa essas transformações, mantendo-se absolutamente conservador aos costumes, conservador às tradições não católicas, mas cristãs de uma maneira geral, revoluciona a forma de se fazer, de se entender a teologia, revoluciona a forma de se interpretar a teologia, mas mantém-se tradicional aos costumes, aos valores e, portanto, antimoderno, portanto, avesso à fluidez temporal, avesso à fluidez de valores, à fluidez cultural e por aí vai. Então, isso é o contrário do que acontece no século XIX, quando o protestantismo de fato abraça o mundo moderno e vai rejeitá-lo depois somente com o pentecostalismo no finalzinho do século XIX, começo do século XX. Okay? Mas no século XVI a gente pode dizer que o protestantismo é tão antimoderno quanto o catolicismo. Tá bom? Já no século XIX, fazendo algumas pequenas pinceladas com vocês. Tá bom? No século XIX, então, que eu estou falando para vocês sobre essa relação de catolicismo e protestantismo, o protestantismo se alia cada vez mais ao aspecto das transformações modernas e compra o discurso de que a religião moderna por excelência é a religião protestante. Por quê? Justamente por conta da vitória da modernidade. A consolidação do mundo moderno em termos de valores, a consolidação do mundo moderno em termos de transformações técnicas, em termos de aceleração temporal, tudo isso era ligado a um outro conceito nascente no século XIX, que é de nação. Vamos pegar o caso da Alemanha, que nos interessa aqui, que é de onde nasceu a Reforma Luterana. A Alemanha estava passando durante o século XIX pela construção da sua nação. O processo de unificação da Alemanha terminou em 1870 para 1871, nessa transição, quando o fim da Guerra Franco-Prussiana. Então é só ali que a Alemanha constitui uma nação de fato, do ponto de vista político. Mas o processo vem se transformando desde o século XVIII, especialmente ao século XIX, construindo essa ideia do que a gente chama de nação alemã. E essa construção da nação alemã tem como identidade, ou seja, a gente tem nação quando você tem uma identidade de povos construídos a partir de uma arregimentação política, né? Então essa construção da identidade alemã, ao longo de todo o século XIX, tomou como sendo parte da sua identidade o protestantismo e não o catolicismo. Não é à toa que um pouco antes da Guerra Franco-Prussiana, na década de 1860, a Alemanha, em guerra contra a Áustria, vence e traz como discurso a ideia de que o protestantismo vence o catolicismo. Tá bom? Então, criou-se a ideia de que o protestantismo é o futuro, o protestantismo é moderno, o catolicismo é o passado, o catolicismo é medieval. Okay? Vou citar uma frase, por exemplo, de Johann Gustav Droysen, um dos principais historiadores, criadores do método histórico, da crítica histórica, enfim, um dos maiores nomes do historicismo do século XIX, que vocês vão estudar depois em Teoria 1, ou comigo, ou com o Intelvídeos, ou com o Guilherme, que diz o seguinte, olha só, vou colocar a citação aqui para vocês também. Este catolicismo pagão é mais adequado para as massas do que o protestantismo, que realmente exige de cada indivíduo uma melhora, uma elevação pessoal e enobrecimento. Uma outra citação que eu trago aqui para vocês também, nesse mesmo contexto, Max Weber, ali no comecinho do século XX, diz, quando ele escreve, em 1904 para 1905, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele diz o seguinte: uma simples olhada nas estatísticas ocupacionais de qualquer país que possua uma composição religiosa diversificada traz à tona com marcante frequência o fato de que os líderes empresariais e detentores do capital, assim como os trabalhadores com maiores níveis de qualificação e tanto mais pessoal, mais bem treinado técnica e comercialmente das empresas modernas, são, em esmagadora maioria, protestante. Eu trouxe dois exemplos, mas são vários, né, que eu trago, inclusive, vou deixar aqui depois o linkzinho, quem quiser conhecer essa discussão do século XIX que eu faço na minha obra Kulturkampf, eu vou deixar para vocês o link para quem quiser se aprofundar. Mas percebam que na Alemanha, e isso vale para boa parte dos países da Europa, também nos Estados Unidos e por aí vai, os trabalhadores, enquanto os empresários, os industriais, os capitalistas de fato eram em sua esmagadora maioria protestantes, a maioria dos trabalhadores braçais do proletariado era essencialmente católico. Isso levou a brigas
políticas entre catolicismo e protestantismo importantes no século XIX alemão, sobre as quais eu não vou falar agora, que não é o assunto de fato. Então, por um lado, a gente tem, em resumo, o protestantismo identificado com alguns movimentos modernos importantes. Então, o protestantismo era identificado com o nacionalismo, com a industrialização, com o progresso, com a democracia, com a liberdade de imprensa, com o liberalismo, com o republicanismo. Enquanto o catolicismo é identificado basicamente a medievalidade, a superstição e a todo e qualquer movimento que representasse o atraso. Tá? E aí eu quero só colocar para vocês algumas interessantes imagens que inclusive eu uso na minha obra Kulturkampf, que eu tirei de algumas pesquisas e obras sobre o século XIX alemão, só para a gente entender. Aqui eu trago para vocês algumas imagens interessantes da imprensa liberal protestante do século XIX alemão sobre o catolicismo. Nessa primeira imagem, vejam só, aqui é uma caricatura anticatólica do jornal Leuchtkugel, de 1848. Tá? Aqui está escrito, né, existe um aviso para não se alegrar ainda. O clérigo católico e aí vocês podem ver que o clérigo católico é essa raposa que está colocada aí na parte de trás, na parte esquerda do desenho, como uma raposa e passageiro cego na carroça do progresso, pronto para mais tarde reverter o curso da história. Então, olha só, tudo isso é o que está colocado aí, né, na legenda da foto, ou seja, essa é a carroça do progresso, né, a Alemanha está caminhando junto no progresso, mas existe um ladrão, a raposa cega, né, pode ver aí pela o terço na mão, pela cruz, etc. A raposa como ladra, a raposa como inimigo, é cega, né, porque não vê o progresso, está pronta para impedir que o progresso alemão complete o curso da sua história. Essa segunda figura, o título dela é São Pedro Azarado, tá? Que está aí na parte de cima da figura. Isso é do jornal Kladderadat, de 1871. Nessa charge, o Papa tem sua sombra roubada com a seguinte inscrição na parte inferior. Olha aí na parte inferior. O patrimônio de São Pedro pertence ao papado, como a sombra pertence ao corpo. Né? Ou seja, e aí essa figura que está roubando o patrimônio de São Pedro, ou a sombra, né, do Papa, é Otto von Bismarck, o nome prussiano, protestante, responsável principal pela unificação da Alemanha no século XIX. Okay? Essa terceira figura, o título dela é Entre Berlim e Roma, com Otto von Bismarck à esquerda, esse mesmo que eu estava falando para vocês, e o Papa Pio IX, o grande nome e principal nome da Igreja Católica na luta contra a modernidade, contra o mundo moderno e contra a unificação alemã, inclusive, no século XIX, da revista satírica alemã Kladderadat, a mesma anterior, só que de 1875. O Papa está dizendo aí embaixo, olha só, é verdade que o último movimento foi desagradável para mim, mas o jogo ainda não está perdido. Eu ainda tenho um movimento belo e secreto. E Bismarck responde, este também será o último e então você perderá em alguns movimentos, pelo menos na Alemanha. Vou passar aqui rapidamente, para a gente também não tomar tanto tempo. Essa quarta figura é chamado de O Cavaleiro, a Morte e o Diabo. Essa é o título da figura do jornal Berliner Vespa, a Vespa Berlinense seria a tradução, de 1875. Ela mostra Bismarck como cavaleiro, um bispo católico como diabo. Então, olha só, vamos só interpretar. O cavaleiro, a morte e o diabo. A morte é aquela sombra, né? Então o cavaleiro é Bismarck, mais uma vez, o unificador da Alemanha. A morte se aproximando e o diabo trazendo a morte junto para assaltar, como assaltantes na estrada, rumo ao progresso, é um bispo católico. Né? E por fim, a última imagem, essa é uma das mais interessantes para isso que eu estou trazendo para vocês, chama Die Ruinen der Abtei aller Heiligen, as ruínas do Mosteiro de Todos os Santos, do jornal Gartenlaube, de 1861. Ela está mostrando a igreja, né, o mosteiro, todo em ruínas, vocês podem ver. Então é como se fossem as ruínas de um mosteiro, e com as pessoas visitando, olhando, como se fosse só uma curiosidade. A ideia, né, desse mesmo jornal, na verdade esse jornal sempre trazia algumas imagens interessantes
da Alemanha industrializada, de Berlim sempre industrializado, das principais cidades crescendo, a partir da industrialização, do progresso, e aí eles trazem a imagem da Igreja Católica representada nesse mosteiro como sendo parte do passado, e que as pessoas simplesmente vão ali para visitar com uma certa curiosidade, ver como é que passado é esse, né? Ver alguma coisa, como a gente vai hoje em Pirinópolis, como vai na cidade de Goiás, nossa, então era assim, etc., mas parte do passado. Então tentando entender a Igreja Católica, enfim, como parte do passado, ok? Espero que tenha ficado claro até aqui, e aí eu quero finalizar essa pequena e breve intervenção só com algumas informações interessantes da experiência que eu tive na Alemanha, que eu fiquei entre 2016 e 2017, nesse período de celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. O mais interessante é que o país, claro, esteve absolutamente em festa desde 2016 a 2017, então foi um ano de outubro, né, que é 31 de outubro, o início de fato considerado da Reforma Protestante Luterana. De 31 de outubro de 2016 a 31 de outubro de 2017, houve na Alemanha uma série de celebrações, uma série de eventos para lembrar a Lutero, para lembrar a Reforma Protestante, e todos esses eventos, de uma maneira geral, o que eu posso colocar como impressão minha? Esses eventos todos colocavam Lutero como sendo uma personagem importantíssima para a história e para a identidade alemã, mas muito pouco colocado nesse conflito entre católicos e protestantes que marcou tanto a história da Alemanha no século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, e parece que no século XX já amenizou bastante, né? Então são celebrações muito mais do ponto de vista turístico, né? No finalzinho eu vou colocar um vídeo para vocês, feito pelo governo alemão, explicando um pouco e chamando as pessoas para o turismo na Alemanha a partir da celebração dos 500 anos da Reforma. Então, a ideia é muito mais uma ideia de lembrança, né? Isso porque eu peguei a parte cívica. Na Alemanha, a parte cívica da parte religiosa é muito bem delimitada, né? Então, em outro momento eu posso falar um pouco sobre isso com vocês, mas o religioso e o Estado, eles não têm essa promiscuidade, vou colocar nesses termos, por exemplo, que existe no Estado brasileiro hoje, tá? Isso é muito bem separado. Então, essas celebrações cívicas sobre os 500 anos da Reforma, muito dificilmente colocavam religião em discussão, pontos de conflitos de religião. Embora dê para perceber, como eu vou mostrar para vocês depois algumas imagens de jornais que eu trouxe de lá, de onde eu morei, né, na parte sul da Alemanha, no estado da Baviera, que é essencialmente católico, como que a visão sobre Lutero, no fundo você percebe essa pitada de desconsideração político-religiosa por conta do impacto da Reforma Protestante, por ser um estado absolutamente católico, tá? Então, foram muitos eventos e celebrações, mas também criação de materiais de divulgação. Eu vou colocar aqui para vocês, então, esse aqui é um selo, tá, de celebração dos 500 anos da Reforma, para vocês terem uma ideia, né, de como que foram criados materiais para divulgação, para conhecimento, para celebração, de fato, desse evento importante na história da Alemanha e da humanidade de uma maneira geral. Tá aqui uma imagem do jornal, né, que eu trouxe, né, que trata dessa celebração dos 500 anos da Reforma. O título do jornal é Tudo em Lutero, né? Então, e aí a ideia que se coloca aqui no jornal é: o grande reformador não aceitava servir a nada senão a Deus. Isso é o que está escrito aqui, tá? Der große Reformator wollte keinen dienen außer Gott. Então, o grande reformador não queria servir a nada nem a ninguém que não fosse Deus. Wem diente 500 Jahre nach seinem Thesenanschlag? Ou seja, a quem ele serve 500 anos depois da sua pregação das 95 teses, né, das suas teses. Eine Deutschlandreise, uma viagem pela Alemanha. E aí esse artigo todo que eu trouxe para vocês, está aqui, né, nesse pequeno jornal em alemão. Eu vou deixar depois uma imagem para vocês. Todo o artigo ele vai discutir essa ideia de que, bom, Lutero de fato queria servir só a Deus, mas 500 anos depois, a que serve a Reforma Luterana? Então, e é um jornal do Süddeutschland, deixa eu ver o nome do jornal,
Süddeutsche Zeitung, né, jornal do sul da Alemanha, do sul alemão, que é basicamente bávaro, né? Se é bávaro, é católico. Então, existe essa alfinetada, esse olhar crítico sobre o que de fato se tornou a Reforma Protestante 500 anos depois. E por fim, agora eu coloco para vocês um pequeno vídeo, depois se eu tiver um pouquinho mais de tempo eu legendo ele para vocês, mas que dá para vocês verem essas características interessantes, né? Ou seja, basicamente nesse vídeo o governo alemão está falando da importância de Lutero como um reformador, mas está chamando as pessoas para conhecerem as cidades, né, por onde ele passou, as cidades que tem algum evento importante dessa reforma protestante que está sendo celebrada, para que as pessoas conheçam. Então é praticamente isso que eu quero mostrar para vocês. Na Alemanha, do ponto de vista cívico, claro, a igreja luterana teve suas celebrações absolutamente religiosas, dentro da igreja católica tiveram discussões também religiosas a respeito disso, mas basicamente, do ponto de vista cívico do Estado, é uma celebração cívica, não religiosa. Então, chamando para o turismo, chamando para o conhecimento da cultura e história alemã, mas não colocando religião no meio. Ok? Wie Sie wahrscheinlich wissen, schlug Martin Luther seine berühmten 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche an. Dieses Ereignis war der Beginn der Reformation, und zwar vor genau 500 Jahren. Aber wussten Sie auch, dass Sie die Spuren Martin Luthers noch heute in ganz Deutschland verfolgen können? Zum Beispiel in Eisenach, wo Luther als Junker Jörg verkleidet auf der Wartburg lebte und an seiner Übersetzung des Neuen Testaments vom Griechischen ins Deutsche arbeitete. Jedes Jahr genießen rund 350.000 Besucher die Schönheit der Wartburg. Wenn Sie einen genaueren Einblick in Luthers Privatleben möchten, finden Sie Gedenkstätten in den Lutherstädten Wittenberg, Eisleben und Mansfeld. Diese Städte sind alle Bestandteil des europäischen Kulturerbes oder sogar UNESCO-Welterbestätten. Es gibt aber unterwegs noch viele andere Städte, die einen Besuch wert sind. Hungrig von den vielen Sehenswürdigkeiten? Martin Luther liebte die deutsche Küche. Wenn Sie wie Luther speisen möchten, können Sie traditionelle deutsche Spezialitäten probieren. Neben diesen Highlights gibt es noch vieles mehr über das Leben Luthers in Deutschland zu entdecken. Auf bis zu 2000 Kilometern an ausgewiesenen Wanderwegen können Sie auf den Spuren Martin Luthers wandeln, entlang wichtiger Stationen seines Lebens, seines Schaffens und seines Vermächtnisses. Wir laden Sie ein, mit uns 500 Jahre Reformation im Lutherjahr 2017 zu feiern. Pessoal, quero agradecer profundamente ao professor Aaron pelo convite de fazer, nesses tempos difíceis de quarentena, essa pequena intervenção. Agradeço a vocês também pela paciência, pelo carinho de escutar. Espero que tenha ficado claro. Quis fazer isso de maneira bem breve, então praticamente 40 minutos, né, uma aula de ensino básico, vamos colocar assim. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm o meu contato, fiquem à vontade para me procurar. Um grande abraço e espero vê-los em breve com bastante saúde. Fique em casa. Tchau, tchau.